Debate Bola. Apoio Cultural. Biomédica. Precisa montar sua academia ou atualizar seu equipamento? Procure a Biomédica. Legal, estamos começando mais um Debate Bola, programa que tem o apoio de Biomédica. Precisou trocar seu equipamento, contratar uma academia nova, procure pela Biomédica. Lá você tem o melhor equipamento pelo melhor preço. Hoje aqui o nosso Debate Bola com o Henrique Jobim e com o Bica, né? Vem aqui bem faceiro o Bica, né? Eu? Com Faceiro? o empate do Grêmio ontem, né? Agora a volta do principal atacante, ontem se despediu da competição lá, né? E tá vindo, né? Tá reforçando o time. Ver se vai ter condição de jogo, né? E não, Pois só não é. tá voltando com moral, porque o pênalti perdido não foi boa pois é. coisa. Mas esse no foi. fim das contas foi bom, porque nos dois primeiros pênaltis ali na cobrança de pênalti depois, o goleiro pegou também, né? Bom, mas depois que Então o Messi mostra perdeu... que, pô, e também depois que o Messi perdeu o pênalti, tá todo mundo Você autorizado. pode perder pênalti, não tem Exato. problema. né? Cristiano Ronaldo errando pênalti decisivo pro Portugal Também, essa né? semana. Exatamente. A bruxa andou solta, hein? É. Não, e é engraçado porque o Valência bateu, o Valência tá acostumado a deslocar o goleiro, né? Bater fraquinho. A lá Robert Renan, assim, ele só não cava tanto, mas ele desloca o goleiro e bate mais fraco, escolhe o canto, tanto que às vezes ele bate no meio do gol. Os pênaltis no Inter, pelo menos, ele tá acostumado a bater assim. E ontem ele bateu diferente, né? Foi bater sério, foi tentar chapar mesmo forte assim- pra não ter margem de erro e acabou que o goleiro pegou, né? Ele Engraçado. deslocou o goleiro, mas tirou demais. Ninguém conseguiu deslocar o Dibu Martínez nas cobranças de pênaltis. Ele conseguiu, mas errou. É. Pois é. E ontem, né, o Palmeiras empatou com o Renato Portaluppi. Palmeiras 1, Renato Portaluppi 1. O que vocês acham? O Grêmio ganhou, né? O Grêmio fez 2 gols. Logo após aquela substituição que entra Natan, Rodrigo Caio e JP Galvão, com o time fazendo 2-0 e jogando bem, não tem como o Renato defender essa. Ele tentou justificar que o JP prende a bola no ataque, mas, cara, ele era meio campo, foi improvisado de 9, começou a jogar de centroavante, ele não consegue segurar a bola no ataque, ele não consegue fazer gol, ele não consegue cabecear, ele não é um centroavante, ele não tem por que estar de centroavante. Então não tem justificativo. Sem dúvida nenhuma. Mas será que com essa vai? Mas não sei, ele é muito vaidoso. Ele ontem estava dizendo já na coletiva que ele é o bom, né? Ele não sei se ele vai aceitar esse fato de ser chamado de burro, porque eu acho que ele não assimilou. Pelo que ele falou ontem, ele não assimilou, foi por causa do JP Galvão. Ele estava tentando justificar as trocas, dizendo que ele botou mais zagueiro atrás para segurar, que o time do Palmeiras estava botando bola na área, que o JP Galvão na frente era para segurar o jogo. Ele não sei, ou ele se fez de bobo. O Renato, ele é muito vaidoso para admitir um erro. Eu sou defensor ferrenho do Renato. Muita gente não gosta do Renato. Eu defendo sempre o Renato. Quando falo em Renato no Grêmio, o que me vem na cabeça é títulos e conquistas e vitórias e bons momentos. Então, eu tô sempre do lado dele. Mas ontem não teve como eu argumentar a favor, porque essa decisão dele foi extremamente errada. E, cara, eu dou graças a Deus que tem mais o quê? Hoje é dia 4? 5, sexta-feira. Tem mais 25 dias de contrato do JP Galvão e depois Mas eu está achei que era dia encerrado. 31 agora que terminava. Mas aqui, onde é que está o presidente do Grêmio? Não manda embora esse cara. Enquanto ele estiver ali, o Renato vai escalar, cara. Deve ter alguma cláusula ou Ou o Renato coisa de jogos o Renato mínimos. ganha comissão por jogo. 10 mil reais a cada jogo que ele entra. O Galvão entra, só pode. O Galvão bota no bolsinho do Renato ali. O Grêmio mal. O Grêmio empata, perde e tal. O JP Galvão não jogou um jogo, que foi Grêmio e Fluminense, e que magicamente o Grêmio ganhou. Cara, até a estatística... Coincidência, né? Até a estatística é desfavorável ao cara, não tem como. Mas assim, será que o Renato não está fazendo isso para forçar o Grêmio a fazer uma contratação de peso? Porque começou ali aquela coisa, não, tem que trazer um reserva para o Diego Costa e tal. Será que ele não está botando o JP para dizer, se trouxer outro cabeça de bagre como esse aqui, a coisa não vai andar? Será que não é isso? Olha, o Daverson não adianta. O fulaninho lá da Inglaterra lá não adianta. Tem que ser
Um cara tem que ser um Diego Costa para cima. Será que ele não está fazendo isso para forçar o investimento? Afinal de contas, o JP Galvão ganha 1.200.000 mais ou menos, né? Não é Sim. isso? Então, pô, com um valor desse, tu consegue repor com qualidade, se tu tiver... A questão são as opções de mercado, claro, né? Mas será que ele não está fazendo, não é um recado, insistindo no JP Galvão para mostrar que não dá certo, que tem que ser alguém gabaritado para a posição, para funcionar? Eu posso dizer uma coisa para ti? Eu não tenho mais ilusão. O Grêmio não vai contratar ninguém. O Grêmio não tem dinheiro. É que nem eu e o Ademir chegar num boteco tomar trago sem dinheiro no bolso. O cara vai nos dar um pontapé na bunda. Se tivesse dinheiro, o Grêmio já tinha contratado, cara. O Grêmio não tem dinheiro para contratar. Mas o Grêmio e Inter nunca foram times de dinheiro, né? Sempre deram um jeito de contratar. Todo mundo sabe que o Grêmio está no desespero atrás que precisa no centroavante que não tem. Mas olha só... O que acontece? O seu Testes lá, que não joga bosta nenhuma, está pedindo 10 milhões de euros. Vou dar uma previsão para vocês. Daverson vai acabar fechando com o Grêmio. Sim, ele pediu um salário alto, o Cuiabá, o Grêmio tem que acertar com o Cuiabá. E ontem o Ricardinho, que jogava no Grêmio, foi vendido para um time maior. Entrou 1 milhão e pouco de... o Grêmio tinha 40% do valor dele, 1,5 milhão de euros, se eu não me engano, em torno de 6 milhões por aí. Pronto. O Grêmio vai pegar esses 6 milhões, não vai nem deixar entrar no Banrisul. Vai reto pro Daverson. Pois o Cuiabá pediu 5 milhões. 5 milhões, Agora, vamos lá também, né? Gente, pelo amor de Deus, a gente falou aqui, acho que um dos primeiros debate-bola que eu participei, a gente falou sobre isso. Sobre como o mercado brasileiro tá maluco e jogadores que não são nada, jogadores que são comuns, custam tanto dinheiro e têm salários tão altos. E agora, e isso não é uma crítica pro Grêmio, é o mercado inteiro, né? A gente estava falando ali na época, o Inter estava naquela se trazia o Everton Ribeiro ou não. O Everton Ribeiro em final de carreira, tá jogando bem no Bahia, claro, não vou negar. Mas em final de carreira, querendo 1.300.000, 1.400.000 para vir pro Inter, já com o contrato acabando com o Flamengo. Gustavo Scarpa não veio pro Inter porque pediu um absurdo, também não é nada... Claro, que ele se destaca no Atlético. A gente vê ele jogando e fala, pô, legal, né? Mas também não é nada absurdo, nada... E aí agora o Daverson, o Cuiabá... Uma coisa é tem o Soares 6 meses. pedir. Outra coisa é o Daverson. Entendeu? Se tu for falar assim, ó... E eu não vou muito... eu não vou tão longe assim. O Borré ganhando o que ganha no Inter... eu posso falar agora, não é porque ele não tá jogando bem. Antes dele ser contratado, eu disse aqui também. Falei, olha, o Valência eu entendo, porque o Valência é um cara que o futebol dele aparece. Ele erra gol, mas tu vê... É outro dribla, nível, é outro tipo de jogador, né? Então ele compensa. Agora, o Borré é aquele jogador que o time tem que estar ajeitadinho, ele não vai nunca pegar uma bola, ganhar no corpo e resolver um jogo que nem o Valência pode fazer. Eu vi uma... Pra mim, o esforço máximo que tu tem que fazer é nesse tipo de jogador. É no Soares, é no Valência, não no Borré. E aí agora, o Daverson, o Cuiabá tem 6 meses de contrato só com o Daverson. Tá exigindo 5 milhões pelo cara, sendo que ele vai perder o cara daqui a 6 meses. Era 20, né? Começou pedindo 20. E o Daverson ganha 500 mil no Cuiabá e acha que tem que aumentar o salário para ir pro Grêmio. O cara pediu 700 pro Grêmio mais 5 milhões de luvas. Só que a lógica... 5 milhões de luvas. A lógica era, eu estou saindo do Cuiabá para ir para o Grêmio. Então eu tinha que baixar o meu salário para ir pro Grêmio. Antigamente a lógica era assim, né? Assim. Porque eu quero estar no Grêmio. O Grêmio, vamos lá, o Fluminense jogando essa bola que jogou ontem contra o Inter, o Grêmio atropela o Fluminense na semifinal. Atropela. Na Libertadores? Na Libertadores. Então o Grêmio já está nas quartas de final praticamente. O cara pode ser centroavante de um time que está nas quartas de final da Libertadores, mas ele quer aumentar o salário e ainda pedir luvas para ir pro Grêmio. Então, o mercado está completamente maluco. Eu vi umas pessoas julgarem, né, principalmente identificados com o Grêmio, que estão pessimistas, e eu entendo por quê. Se eu fosse gremista, eu também ia estar. Então, tem uma carga emocional na fala. O pessoal falava assim, poxa vida, olha que situação que o Grêmio chegou, não consegue tirar um jogador do Cuiabá, o Daverson pedindo esse caminhão de dinheiro para jogar no Grêmio, como se fosse um castigo jogar no Grêmio. Cara, não é por aí. É porque o mercado brasileiro tá completamente maluco. A gente tá pagando muito dinheiro por jogadores banais. O João Pedro, o JP Galvão mas não vale 1.200.000 por mês, mas nunca em lugar nenhum. Entendeu? E aí, o mais sintomático para mim é que o Palmeiras perde um monte de jogador, bota a gurizada da base para jogar, nenhum daqueles piás ali ganha 1 milha por mês, né? Não, nenhum deles ganha. Talvez o Endrick, não sei. Não. Mas acho que já não tá também. Vendido o Endrick, então. Acho que não também.
E aí, com cinco piadas base em campo, o Palmeiras fora de casa vai lá e no último minuto empata com o Grêmio, entendeu? E a dupla Grenal não bota a base pra jogar de jeito nenhum. Quando bota é um guri que já tem... O Inter, o Luca Drummond esse. Já tem 20 anos, veio da base do São Paulo. Nem cria do Inter, mesmo, né? Ele foi criado em outras categorias de base e tal. E aí botaram ele lá. Aquele guri parece um Robocop correndo. Não consigo entender por que se apaixonaram por ele. O Grêmio desistiu já do atacante de lado, né? Já trouxe um da base, né? Que vai jogar. Boa. O Mila tá vindo, né? Uhum. Agora só falta o atacante mesmo. Ele vai ter que ser o Davis, que não tem outro. O Grêmio não tem dinheiro para comprar. O Grêmio cometeu um grande erro. O Grêmio não. O empresário do Jardiel, centroavante da base do Grêmio, cometeu um grande erro em complicar as negociações da renovação de contrato. Sim. Que ele seria o reserva imediato do Diego Costa. Estava jogando hoje. Estaria jogando hoje com moral. Ele foi o artilheiro da Copinha. Não sei se chegou a bater o recorde. Mas ele se machucou de novo também, né? Não, teve duas lesões esse ano, O problema né? dele é a noite, né? Aí tem essas coisas. É à noite. Foi chamada a atenção já esses dias. E o Renato até posicionou isso aí. Que conversaram com ele. Quem conversou com ele foi o Jeromel. Que o jogador tem que se cuidar e tal. Então, porque aí a lesão vem, né? Assim, ele estourou a coxa e depois tem aquele outro que eu não lembro o nome, mas que jogava na Várzea ou no Futebol 7, uma coisa assim, e o Grêmio foi o Kelvin. Kelvin atualmente está jogando naquela liga que o Piquet criou. Ele é o centro... Não. É um que o Grêmio trouxe, tá no grupo principal, mas estava lesionado e disseram que estava voltando agora. Centroavante também. Jogou no Grenal, aquele que o René fez gol contra. Eu não estou lembrando do nome agora. Mas, enfim, é um centroavante que o Grêmio tem ali, que o Grêmio renovou, trouxe ele... O André? O André. Sim, mas o André estourou a coxa de novo. De novo? Também. Tem a lesão muscular, grau 3. Ele primeiro rompeu os ligamentos do tornozelo, Sim. daí ficou fora e agora teve lesão muscular grau 3 no treino. Grau 3. Aquele cara não é ruim não, viu? Não é ruim não. Não, e era o atacante de Grêmio Para ser o reserva do Diego Costa, tá muito bem, obrigado, sem precisar fazer investimento. Hoje, né? Estaria jogando. A memória que o torcedor tem dele é dele fazendo gol no Flamengo. Então, pra ruim ele não serve. Ele no Grenal, aquele primeiro Grenal do Gauchão lá, o 3-2, ele entrou bem. Né? Não chegou a fazer gol, mas ele entrou bem. Ele, o Gustavinho, o Diego Costa bem. Voltando, até o Davidson quebra o galho. Eles vão ficar se revezando. Mas o problema é que hoje não tem nenhum. Mas aí tu vai gastar 800 e não sei quantos por mês para um cara quebrar o galho, é isso que eu digo. Mas é que não tem... O mercado está completamente louco. O Grêmio não tem como trazer outro, né? Não tem dinheiro. Porque eu acho que está faltando criatividade também para os nossos dirigentes aí na hora de buscar reforço. Tu assiste uma Copa América ali, os caras, a maioria deles ainda jogam nos times lá do Equador, da Colômbia, da Venezuela. Tem um ou outro que joga fora, que joga na Europa, né? Colômbia tem ali o Davinson Sanches, o Borré, o Rames Rodrigues, o Quadrado e tal. O resto é pessoal que joga na Colômbia mesmo. O Equador ontem... O Caicedo. Aquele goleiro, o Caicedo, o rapaz que fez o gol do empate... no final do jogo ali, joga no Equador, se não me engano. Se não é no Equador, é na América do Sul. Baita jogador. Goleiro, esses tempos estava todo mundo quebrando a cabeça pro goleiro. Bielsa levou para a seleção um centroavante da Várzea Uruguaia. No campeonato ele fez mais gols que jogos. O Bielsa assistiu alguns jogos e convocou ele para a seleção. Falta esse tipo de criatividade para os dirigentes. O Inter foi criativo. O Inter trouxe muito jogador. O elenco do Inter no nome é infinitamente melhor do que o do Grêmio. Mas aí é que tá. Para mim já não é tão criativo. Porque assim, o Alário e o Borré todo mundo conhece. E é uma aposta, tu não sabe, tanto que o Alário não deu certo. O Borré também estava na reserva do Werder Bremen. O que é o Werder Bremen no campeonato alemão? Se o cara não consegue jogar no Werder Bremen, que brigava por rebaixamento, como é que ele estava então? Aí eu não acho tanto criatividade, porque tinha essa fixação. O Alário e o Borré era uma fixação antiga já do Inter e o Borré também do Grêmio. Então, para mim, criatividade mais é se tu busca um cara que tá jogando lá, que nem o Palmeiras fez com o Borja aquela vez, né? Que o Borja jogava num time da Colômbia. O Renteria, o Inter quando trouxe o Renteria. O Borja e o Guerra que o Palmeiras trouxe, eles tinham sido campeões da Libertadores com o Atlético Nacional, verdade. Com o Borja sendo artilheiro, então... Verdade. Mas o Palmeiras faz muito isso, tem esse volante... O Flaco Lopes. Trouxe o Flaco Lopes. Tem esse volante que jogava no... Racing. Que jogava... Não, mas ele era da base do Flamengo. Ele é estrangeiro, mas ele era da base do Flamengo, um que tinge o cabelo de loiro. Richard Rios. Richard Rios.
Baita volante, cara. Nunca ninguém tinha ouvido falar dele antes de jogar no Palmeiras. Esse tipo de contratação falta. Recorreu ao interior também. O Wellington, me lembro acho que a última contratação que o Inter fez, que veio do interior e deu certo, foi o Wellington Monteiro em 2006, já faz 20 anos. Entendeu? Então, tá muito em cima dos medalhões, gastando muito dinheiro com os jogadores comuns. Pois é, e aí fica uma situação diferenciada, né? Porque se não tem grana, tu tem que buscar. Tem que ir lá na fonte, lá, né? Para buscar. E fico nesse chove não molha, está estourando já a sorte do Grêmio, mais uma da CBF, né? A sorte do Grêmio é que os jogadores do Cruzeiro não vão poder estrear no dia 10, né? Sim. Só dia 13. Wallace, Matheus Henrique, Lautaro, Só dia 13. Dias. Porque o dia 10 é que tu vai inscrever. Sim. Abre dia 9, mas tu escreve dia 10. Só pode jogar dia 13. Senão o Grêmio já ia pegar outra pedreira com o Cruzeiro todo reformulado. Caio Jorge. Mas também Goleiro. não sei se jogariam já, né? É que também essas coisas assim é só a dupla Grenal que faz, né? De contratar o jogador e deixar o jogador um mês parado lá se adaptando sem jogar também. Eu vejo os caras desembarcar nos outros times, desembarca no aeroporto, sai dali, farda e vai pro jogo, né? Mas na dupla Grenal tudo tem um preparo excessivo. É preparo excessivo com a base, não bota os guris pra não queimar. E eu vejo que torcedor embarca nessa. Meu pai ontem eu cobrando, cara, e aí, cadê a base? Cadê os nossos guris? Por que estão jogando com esses cabeça de bagre? Por que entrou o Johan? Mas é que não pode botar os guri na ruim, né? Não pode botar neles uma pressão de ganhar o jogo. Eu falei, mas eu achava que jogador de futebol sempre entrava em campo para ganhar o jogo, tu entendeu? Não existe um jogo que tu pode empatar e pode perder. Uma transição mais completa da gurizada da base. Isso, muita gente fala, o Renato não usa base, que o Renato e tal. Cara, o Grêmio com o Renato hoje em dia tem no elenco principal o Gustavo Martins, que é da base. O Natan, que é da base. Tinha o Cuiabano, agora tem o Wesley Costa, que é da base. Ronald, Nathan Fernandes, Gustavo Nunes, Alisson Edward, que é o que tinha também subiu. o lateral direito, como é o Gustavo Martins da base também, não é? Gustavo Martins da base. lateral direito também, como é Carpinteira, não, como é que tem um lá, tem um apelido lá, subiu onde da base também o lateral direito. Pois é, o Grêmio ele faz essa transição botando, porque não é só pegar o sub-20 e botar no time profissional. O cara começa fazendo treinos com o profissional, daí dos treinos profissional ele vai se adaptando e jogando no mesmo nível que os atletas que estão no profissional. E depois disso são daí relacionados aos jogos. O Gustavo Nunes saiu da copinha direto para os relacionados. Entrou, no primeiro jogo que ele foi relacionado ele já entrou, porque ele sempre foi muito diferenciado. E além disso tinha necessidade. É isso que eu falo. O Soteldo machucou, tinha que botar alguém na ponta esquerda ali. A gente não tem ninguém? Mas tem o Gustavo Nunes da base. Bota ele. Não, o que o Kudê faz? Eu não tenho ponta, o Wesley não joga, o Alário... Até improvisa o Alan Patrick de segundo atacante. Improvisa, mexe, faz tudo para não botar o guri. Colocou esse Lucas Drummond agora, foi um milagre, entendeu? Aí, o Gustavo Prado. Mas o Gustavo Prado também, ele bota, mas o Gustavo Prado ele teria que ser um reserva do Alan Patrick. E ele sempre bota o Gustavo Prado aberto pela direita, né? Então, daí eu começo a pensar na zaga, né? O Fernando tá jogando na zaga. Eu gosto do Fernando na zaga. Inteligente, não tem problema nenhum com isso. Só tô dando um exemplo. O Dalla Corte, cadê o zagueiro aquele, o Dalla Corte? Que jogou algumas partidas do Campeonato Brasileiro no passado. Volta pra base. No Inter, os caras treinam no profissional, jogam no profissional e daqui a pouco eles voltam pra base. O Ricardo Matias estava treinando no profissional. Aí mandaram ele de volta para a base. Agora que precisou de um centroavante, não tinha centroavante. Mas se o Ricardo Matias estivesse treinando, pelo menos Matias com os profissionais... farpas ainda. Postou na internet uma carinha, um olhar e um negócio, tipo, Deus escreve certo por linhas tortas. Numa dessas a gente perde um jogador desses porque não dá oportunidade. Eu lembro do Sobs, né? O Sobs era da base do Corinthians. Ele fugiu de lá uma noite, ele arrumou as coisas dele numa mochila e fugiu. Fugiu e acabou vindo parar no Inter. Tu perde jogador por não dar oportunidade. Mas ele só tem 17 anos. Tá, mas o Hendrick também é... O Estevão tem 16 e faz o que faz. O Estevão tem 16. O Gabriel Jesus, quando foi campeão brasileiro, artilheiro do Campeonato Brasileiro, 18. Tinha 18. Aí tu vai ficar esperando o quê? Vai esperar criar barba para botar jogada? Aí o pessoal vem e leva. Muito. Sim. Gabriel Jesus era o principal jogador do Palmeiras naquela época. Sim. E o Estevão, cara, eu não lembro de nenhum outro jogador com a idade dele, desde o Neymar, que jogue tanto futebol. O que ele fez com o Reinaldo ontem não se faz pra cachorro.
Não, e tem uma outra coisa. A gente tem essa tendência de achar que tu só vai aproveitar da base o guri que vai explodir, que vai virar craque, que vai ser o Gabriel Jesus, que vai ser o Endrick. Cara, tem jogador mediano também dá dinheiro. O Inter tinha o Jefferson, aquele lateral esquerdo, em algum momento, não me lembro agora em que ano foi, o Inter ficou sem lateral esquerdo, botou o guri ali para jogar na lateral esquerda. Eu brincava até que ele era a Avenida Jefferson, mas o Inter vendeu ele por um monte de dinheiro, mesmo ele sendo ruim. Eu tenho boas memórias do Jefferson. Exatamente, o gremista tem boas memórias do Jefferson. O Jefferson era um lateral esquerdo ruim, fraco, ineficiente, não atacava nem defendia, prendia a bola mal. Ele era um René piorado. E o Inter vendeu ele por um monte de dinheiro. E aí ficam naquela assim, ó, não, porque tô preparando. Cara, nem todos vão virar craque, só que deixa pelo menos o cara ser um jogador mediano e fazer a vida dele. O André Henrique, o Grêmio comprou o André Henrique por 8 milhões de reais, se eu não me engano. Olha, pro clube formador dele, 8 milhões de reais é que nem ganhar na Mega Sena. E o André Henrique não vale 8 milhões de reais. Ah, claro que não. Não vale. Claro que não. É Ontem isso. o Renato anunciou outra cagada, né? Qual delas? Vai tirar o Marquezinho domingo. Rotação O cara- de goleiros. Tia, o Grêmio tava com dificuldade de goleiro. Aí acertou, o Marquezinho salvou ontem, o Marquezinho Foi salvou muito o Grêmio bem. ontem. Agora vai tirar o cara para revezar, para descansar. Por favor. Vai descansar Aí tu goleiro, cara. Pensa se o Inter faz isso, por exemplo, quantas partidas o Inter teria perdido que ganhou por causa do Fabrício, né? Ou que empatou por causa do Fabrício. Se tivesse revezado, não, vou dar uma oportunidade pro Antony para não magoar os sentimentos eu dele. fico louco, onde é que tá a direção do Grêmio? Não chama o Renato. Tia, Renato, pera um pouquinho. Deu. Porque a direção do Grêmio é Deu. o Renato. O Renato Meu manda Deus na do céu. direção. Se fosse seguir uma lógica, o goleiro titular nosso seria o Kaique. Porque o Kaique começou, teve bons Tava jogos, bem, ficou. Tava todo mundo confiando nele. Daí chegou o Marquezinho, ele começou a dividir jogos. O Kaique tava melhor, o Marquezinho contra o Achipato, teve aqueles 2 gols de rebote que ele tomou. E daí chegou o Rafael Cabral junto e eu fiquei sem entender nada dessas contratações. Porque o Kaique tava bem, a torcida tava gostando. Óbvio, crítico sempre existe. Mas tava bem e do nada daí ficou o Marquezinho fixado e daí agora começou uma rotação quando o Marquezinho se firmou. Então é tipo, parece que não queremos ter um goleiro bom, a gente vai ficar revisando. Sim, tem umas coisas Todo que o mundo Renato fica sem não consegue ritmo. explicar. É, que nem eu falei, ontem eu não consegui defender nada que o Renato falou. Nada. E o Inter? O Inter, eu vou fazer uma frase aqui, ó, que se a gente fosse mais famoso ia virar corte, ia viralizar, tá? Mas se tu pegar lances, sem gols, só lances, só a bola jogada, o jogo jogado, a bola rolando, tá? De Grêmio e de Inter, o time que parece que tá na zona de rebaixamento é o Inter, não é o Grêmio. Ontem mesmo, tava lá, aniversário da minha filha, a gente tava todo mundo lá em casa, a TV tava ligada no jogo, gol do Grêmio. Eu olhei pro meu pai e falei, tá aí, ó. O Grêmio tá na zona de rebaixamento, tá mal, tá todo mundo criticando, mas essa jogada do gol do Grêmio, de intensidade, velocidade, leva no fundo, toca pra trás pro cara chegar concluindo, o Inter não faz. O Inter que tem um baita no elenco, que todo mundo saúda ali. Ah, mas é que tava todo quebrado, não sei o quê. Sim, mas em quantos anos a gente teve elencos que se os titulares fossem aqueles que entraram em campo ontem, a gente ia comemorar? Porque não tinha jogador, o Inter era uma draga. Então o Inter tem elenco, vamos lá, tava todo desfalcado, mas tinha Fernando e Bruno Henrique em campo, né? Tinha o Rômulo, é um baita jogador. Se fosse antigamente, a gente ia estar comemorando. Ano passado, com o Mano Menezes, não tinha. A gente jogava com Campanharo, com Baralhas. Entendeu? E aí, então, quer dizer que tu não consegue fazer esse time jogar mais? Com o Bruno Henrique, com o Rômulo, com o Fernando, com o Alan Patrick em campo, com o Wanderson. Tu não consegue fazer jogar. Quando era Wanderson e Pedro Henrique, eu já achava o Inter Já um timaço. era um baita time. E daí agora Wanderson, Alário, Borré, Valência, o próprio Gustavo Prado dá pra dizer que é bom jogador. Eu tô citando só os que estavam à disposição, tu entendeu? Porque não é possível, o Inter não tem nada, não é? Eu fico pensando assim, poxa, o que eu vou falar amanhã do Inter, cara? Tu tenta fazer um diagnóstico, eu penso, por que não sai daqui de trás? Teve lances assim que a bola tava no meio campo e o cara prendia a bola e girava o corpo e falava, vai recuar pro goleiro. E aí dizem, capaz. Quando terminava de falar capaz, o cara dava um bago pro goleiro de volta. Não tem, fica só aquela bola do lateral pro volante, do volante pro lateral esquerdo, volta no goleiro, vem pro zagueiro central. O armador do Inter é o Vitão. O Inter não fez gol ontem porque o Vitão não tava jogando. Porque quem arma o jogo do Inter é o Vitão.
Tu tem Alan Patrick, tu tem Bruno Henrique, né? Pra citar os que estavam em campo ontem. Porque daí depois tu tem Thiago Maia, tu tem Arangues. Pra Fernando, de volante. Pelo amor de Deus. O Bruno Gomes aqui, ele entrou bem, eu gosto dele. Gosto dele. Tu não consegue, o Kudê não consegue fazer o Inter jogar. E engraçado é que ano passado, com menos material humano, ele fez o Inter jogar. Ah, mas é que tinha o Ener Valencia. Tá, tudo bem, mas o Ener Valencia é terminal. Ele é terminal. A bola tem que chegar nele. Ou esticada, ou no pé, mas ela tem que chegar nele. Hoje o Inter, a bola não faz chegar... Não, hoje o meio-campo do Inter não faz a bola chegar em ninguém, independente de quem seja o atacante. Faz chover, né? O Alan Patrick, ele Quando transforma quer, né? a água no vinho. Também. Quando quer. E agora, do jogo do Criciúma, talvez até do Atlético Mineiro, mas do jogo do Criciúma pra cá, eu notei uma característica assim que eu até não vi ninguém comentando, que é o seguinte: os jogadores do Inter estão pegando a bola no campo da defesa, estão carregando a bola até o campo de ataque, conduzindo ela. E muitas vezes os companheiros estão livres em melhores posições para receber e eles não passam. Não passam mesmo com a marcação chegando para apertar. O Bruno Henrique está fazendo isso, o Alan Patrick está fazendo isso. Ontem o Romulo estava jogando em primeiro volante, até ele estava fazendo isso. Contra o Criciúma, e o Romulo é bem voluntarioso. Contra o Criciúma, o Thiago Maia estava fazendo isso. O René está saindo lá da lateral esquerda, cortando para dentro, atravessando o campo em diagonal, carregando a bola, gente. O que é isso? O que está acontecendo nesse time do Inter? Não tem futebol. Tu olha o Grêmio jogar. O Grêmio joga futebol melhor jogado do que o Inter. E tá na situação que tá. E eu vejo as pessoas comemorando. O Kudê fala na entrevista coletiva, nós sobrevivemos até aqui. O Inter está em 10º lugar no campeonato. Que sobrevivência foi essa? Perdeu em casa para o Atlético Mineiro, empatou em casa com o São Paulo, ganhou um jogo chorado do Corinthians, né? Perdeu para o Vitória, que era o último colocado na ocasião. Tragédias. Que sobrevivência foi essa? O Inter enterrou a chance dele de título. Um maior investimento um dos elenco últimos que tem 10 anos, eu acho. E aí tudo vai na conta, vai tudo para conta da enchente. Mas antes da enchente empatou em 1-1 com o Atlético Goianiense, empatou em 0-0 com o Tomayapo e não joga. O André Trevisan disse aqui que o gigante se acordou, disse que agora segura o Corinthians. Ah, é? Segura o Corinthians, o André disse, segura para não cair na ribanceira. Mas o Corinthians em elenco é bom, cara. Sim. Rodrigo Garro, Coronado, Yuri Alberto, Pedro Raul, a hora que Wesley realmente da base. engrenar, né? Agora eu só penso o seguinte, para mim, o ano tá perdido, porque eu queria era ser campeão brasileiro. Quando tu diz para mim que tu tem no trio ofensivo Alan Patrick, Ener Valencia e Borré, e que quando um deles não pode jogar entra o Alário... E o Wanderson no quando lado. tu me diz isso, e que tu tem ainda o Wesley no banco para entrar e fazer um salseiro, e que tu tem o Wanderson, quando tu me diz isso, eu quero ser campeão brasileiro. Ah, mas o Flamengo... Mas eu tenho 2 jogos contra o Flamengo e 2 contra o Palmeiras. Se eu ganhar os 2, eu tô na briga. Entendeu? Ou ganhar um e empatar outro. Entendeu? Ou ganha um e empata outro. O Inter já fez, a primeira parte já fez, ganhou do Palmeiras fora. Agora tem mais um jogo contra o Palmeiras e mais 2 contra o Flamengo. Daria para brigar. Se não tivesse perdido para Vitória, empatado contra o Atlético Goianiense, daria para brigar. Era o que eu queria, mas assim, para mim tá perdido. A gente tá em 10º, o Flamengo ontem chegou a 30 pontos. Já era. Então, troca o técnico de uma vez enquanto dá tempo e prepara o time pro ano que vem. Será que esse ano nós vamos ter o prêmio papel higiênico do ano? Entre o Renato e o Kudê? Olha, a briga tá feia, viu? Sim. A briga Se o Renato continuar fazendo bobagem do jeito que tá fazendo... A briga tá bem feia. E fica todo mundo... porque agora o Kudê mudou a forma de jogar, não está mais interessado na posse de bola. Bom, mas antes pelo menos tinha desculpa de que tinha posse de bola. Agora nem posse de bola não tem. O Inter não ganha, não chuta gol, não tem posse de bola, o Inter não tem nada. E com muitos bons jogadores. E falava assim, mas finalizou 27 vezes e não conseguiu marcar. Prefiro que o meu time finalize 27 vezes e não consiga marcar e perca o jogo e tu diz assim, pô, que injustiça, perdeu o jogo, do que empatar contra o último colocado do campeonato e dizer assim, cara, ficou de bom tamanho o empate, porque o Inter não chutou a gol. Tirando o gol, não teve mais. Teve um chute do Wanderson no primeiro tempo, antes do gol do Igor Gomes, e depois não chutou mais a gol. E ninguém chuta de fora da área, né? O Ganso virou, olhou, não tem pra quem tocar, vou daqui mesmo. Mas eu achei erro do goleiro ali. O time do Inter não chuta de fora da área. E me diz uma coisa, essa janela aí, o que vocês acham que vai ser melhor pro Grêmio ou pro Inter? Pro Grêmio, porque o Grêmio não tem elenco. O Inter, qualquer se coisa contratar... que o Grêmio trouxer. O Grêmio tem o retorno do Vila Sante, tem o retorno do Soteldo. Diego. Tem o Diego
e os 2 zagueiros. E mais alguém que contratar. O Inter, a minha preocupação da janela são as saídas, não as chegadas, né? Por mim, o Inter nem precisaria contratar agora. O Cudê tá falando que quer mais um centroavante. Mas agora que o Valência e o Borré vão voltar, não precisa trazer mais um centroavante. Tem 3 centroavantes. Ele quer mais um centroavante. Ele já tem o Luca, ele já tem o Alário, tem o Ener Valência, tem o Borré. Se ele não gosta deles, pode mandar pro Grêmio que a gente aceita, de Entendeu? reserva. Ele quer mais um centroavante. Nós mandamos o Grando e um saco de chuteira. Então, o pessoal tá E o querendo... Grando, não sei o que tá... Reserva do Cruzeiro. Se azarou, o Cássio chegou lá, né? E o Adriel também é outro que também é do Grêmio. Só de volta o Grando, né? Grande Então, Adriel, 3 goleiros, o que nós vamos fazer? Estão falando também num meia para substituir o Maurício, mas eles enxergam no Bruno Henrique e no Bruno Gomes a substituição natural. Eu não vejo isso, não enxergo com a mesma Outras característica, entendeu? Mas talvez para não gastar, não investir, muda a forma de jogar e coloca esses 2 por ali. Mas se perder o Vitão, por exemplo, tem que repor o zagueiro. Se perder o Bustos, como está se desenhando, tem que repor a lateral direita. Mesmo que não perca o Bustos, talvez vá ter que ir no mercado atrás do lateral direito, porque vai perder o Gumalo, que já está acertado, que vai embora. E aí, esses dias eu ouvi alguém falando também que o Inter está atrás de um volante. Mas, gente, pelo amor de Deus, cara, o homem joga com um jogador no meio campo. Na prática, o Cudê joga com um meio campista. E é por isso, meu diagnóstico, que a gente não ganha de ninguém. Né? Porque na prática ele joga com um meio-campista, porque o Bruno Henrique é praticamente um ponto, o Wanderson é outro ponto, o Alan Patrick é um segundo atacante junto com o Alário, e ele fica ali, ou é o Rômulo ou é o Thiago Maia, e aí o René corta para dentro e faz um arremedo de volante ali. E aí querem trazer mais um volante, já tem Fernando, Thiago Maia, Rômulo, Bruno Ele tá improvisando o Bruno Henrique de meia-direita, por favor. Tá improvisando o Fernando de zagueiro, que é outro volante. Por que então ele não pede um meia-direita e um zagueiro? Esse homem tá muito perdido. Pede outro volante. O Cudê, na minha opinião, tá perdido, né? O gremista pensa assim, o Renato tá perdido. Para mim, o Cudê tá perdido. Ele não sabe o que fazer para o Inter render. Não consegue fazer o time jogar. Já mudou, já colocou ponteiro. Para mim, o melhor esquema, apesar de ter perdido o jogo, o melhor futebol apresentado depois da enchente ali foi contra o Atlético Mineiro, que ele botou um losango no meio-campo, tirou o Thiago Maia de primeiro volante, deixou o Thiago Maia um pouquinho mais avançado ali pela esquerda, né, fazendo a dobradinha com o Wanderson e com o René, e o Bruno Henrique pela direita, né, e que naquele jogo até não rendeu tanto porque não era o Bustos, era o Gumalo ali para fazer a dobradinha na direita. E aí o Rômulo fixo ali. E o Alan Patrick solto, Wanderson e Luca Drummond, né? Para mim foi o melhor jogo, apesar de ter perdido, foi o que mais produziu, porque tinha meio campo recheado. Aí quando ele volta a ter gente para botar nas pontas, ele já desfaz o elenco de novo e volta a jogar com um jogador só no meio. Não tem como render. Ele está perdido, completamente perdido. Me diz uma coisa, na opinião de vocês dois, vai dar uma de cada vez, eu não sei quem é o primeiro que vai querer dar. O Inter está mais próximo da Libertadores, o Grêmio pode chegar à Libertadores, ou o Grêmio está mais próximo de tentar a Série B da Libertadores. E o que você dá a opinião de vocês? Você acha que o Grêmio chega ainda a buscar a vaga na Libertadores? O Inter eu acho que busca a vaga na Libertadores, né? O problema é o Grêmio, acho que... Na minha cabeça, está uma incógnita muito grande em relação ao segundo semestre do Grêmio. Isso, porque o Grêmio tem um futebol legal, o Grêmio desempenhou bem em alguns jogos na Libertadores. A gente tem um adversário que, se falassem o Fluminense para mim há 3 meses atrás, eu ia me apavorar. Agora eu falo graças a Deus que a gente pegou o Fluminense. Ao invés do Penharol, Depois tem daí talvez o Atlético Mineiro, que se passa do Fluminense. Tem o Atlético Mineiro, que é um bom time, mas também não tomou é nada 4 do Flamengo agora. Não é nada demais. E depois tem uma possível semifinal com o River Plate, que eu não tenho boas memórias em semifinal com o River Plate, e uma final contra Palmeiras, Flamengo ou qualquer time que tiver do outro lado. Mas o Grêmio está numa situação que se prioriza a Libertadores e poupa no Brasileiro, periga cair. Se continua com o elenco no Brasileiro e alguém se machuca, cai na Libertadores. Então é um tiro muito alto que pode gerar uma tragédia, 8 ou 80. E o meio termo não parece possível. Já o Inter, eu vejo mais o Inter buscando uma Libertadores. Mais próximo da vaga. Mais próximo da Libertadores do que em si o Grêmio vai depender, os dois na verdade, né? Vai depender também o quão longe eles vão ir nas competições paralelas aí,
para saber, porque se o Grêmio começar a avançar na Libertadores, vai começar a poupar no Brasileiro. inevitável. E aí, Tem para a Copa brigar do por Brasil também. para brigar por vaga na Libertadores fica mais difícil, porque o Grêmio não tem um elenco tão recheado. E também vai continuar até um bom pedaço aí jogando fora da arena, né? O bom é que o Inter Então- não tem problema com a Copa do Brasil, porque pegou o Juventude agora, e a gente sabe o que vai acontecer, né? Já sai fora. É um a menos. Olha, dá um medo. Não, já dá para ver agora no domingo como é que o Juventude vai se comportar com o Grêmio. É. Não, mas é que com o Grêmio, Grêmio é uma outra coisa. O Grêmio tá São com o dois pior jogos. time da história, o Juventude melhor da história, o Juventude parece que resgata a vontade de jogar bola do Grêmio. E vem com duas O derrotas, Inter, Juventude. cara, tanto que a torcida do Inter, muitos chamam Juventude de filial do Grêmio. Não, né? não. É que. Mas de uns tempos pra cá tem sido o contrário, né? Quando o Juventude vai jogar contra o Grêmio, né, abre as pernas, e quando vai jogar contra o Inter, joga a Copa do Mundo, né? Não sei qual é essa rivalidade aí que surgiu. Sim, mas agora o Juventude vem de duas derrotas. Será que ele vai... Pois é, o problema é esse. O Fluminense vinha de 8 derrotas, né? 9, sei lá. E aí conseguiu endurecer justo contra o Inter. Então, quanto mais o Vasco, por exemplo, já talvez ali... É que o o torcedor o Vasco não entende. encordoou agora umas vitórias, né? Então pode ser que perca pro Inter. Mas é tudo assim. O Campeonato Inter, quase Brasileiro, enchentes, montanha-russa. resgatou o espírito de solidariedade. E ele gosta de ajudar quem Sim. tá mal. Só o Grêmio que não, né? Porque o Grenal já foi feito. É, Mas o Fluminense, Mas quase ajudou o Grêmio, Criciúma. né? Ganhou no finalzinho ali, né? Pois é. O Inter gosta de resgatar os times que estão mal, deixar eles melhores, se equilibrar financeiramente. É um time muito caridoso. Sem dúvida nenhuma. O Beira-Rio, quando é que reabre? Domingo agora, né? Será? É? Tá confirmado? Olha, eles confirmaram Inter e Vasco no domingo no Beira-Rio. Já tá confirmado. Foi o que tá. Só não sei se a CBF já divulgou, mas o Inter já Pois é, isso que eu tô confirmou. perguntando, que eu não vi ainda a oficialização. Não, o Inter confirmou que vai ser domingo contra o Vasco, né? A Arena só em agosto. Então- Talvez ainda o Não, primeiro mas jogo do é- Fluminense. Não, Eu a Arena vejo disse que muito- entrega em fim de julho. É que assim. O Grêmio é que está confiando, não está confiando muito. Mas o problema da Arena é só o seguinte, ó, é o equipamento elétrico chegar. Porque a grama está vindo bem. É pegar uma grama pré-pronta, assim. dizendo, né? A grama diz que está Ready boa. to play. A Arena diz que a grama está pronta em fim de julho. O problema é alguém agilizar a vinda de um equipamento, tem que vir de fora, aí, porque a parte elétrica que tem que estruturar toda ela na Arena ainda, né? Então, vamos ver, quem sabe, hein, né? Eu trabalhei um tempo dentro da Arena do Grêmio, por uma agência que atendia a Arena. Então, cobertura de jogo, essas coisas, eu fiz parte de vários jogos. O principal motivo é porque eu fiz meu trabalho de conclusão do curso sobre o efeito Soares. Então, dentro da Arena, a quantidade de salas técnicas e equipamentos e coisas que tem no térreo e no térreo Que foram atingidos. que foram atingidas, a gente não... Tipo, eu me assusto, porque eu entrava pelo térreo, ia a pé até o elevador, via pelo menos umas 10 salas com equipamento, com coisas relacionadas à torcida, Por exemplo, essas placas de LED de publicidade ficavam no térreo. Não sei como ficou. Provavelmente devem ter sim. queimado todas. Sim. Cara, o que tu vai fazer com isso? Quantos equipamentos foram perdidos? Quantas questões elétricas que têm que ser restauradas? Então, não tem muito o que fazer, só rezar. Porque também a gente não tem acesso a essa informação, o que teve exatamente, que foi uma das críticas do Guerra também, inclusive, à gestão da Arena, que falou que estava tendo pouca transparência no processo, com os gastos e com tudo que estava, e pediu para botar em juizado, e a Arena protestou contra isso, e no fim se acertaram, graças a Deus. Mas a Arena tem esse problemão a enfrentar agora. Fim de semana que vem. E o Inter? Eu acho que o Inter vai ganhar. Vai ganhar porque é o primeiro jogo na volta do Beira-Rio, o Beira-Rio vai lotar, o Vasco vem bem, então não vai manter. O Vasco não tem. O Inter vai ajudar o Grêmio? Vai. Porque o Vasco não tem estofo para encordoar 3, 4 vitórias seguidas. Ele vem bem, então ele vai ter que tropeçar, não tem como. Daí vai dar a sorte de tropeçar contra o Inter, ainda mais o Inter no Beira-Rio, aquela E coisa o Inter toda. passou com uma situação parecida com o Grêmio e com o Cruzeiro. Porque o Inter tá pegando o Vasco agora, mas tá para chegar Felipe Coutinho, Souza, Alex Teixeira. Verdade, verdade. E o Inter ainda, se Deus quiser, com o Eder Valencia no ataque, então tu pode esperar. Mesmo que o Inter jogue mal, tu ainda tem esperança que o Valencia pegue uma bola na ponta esquerda, carregue, corte Acho para que dentro não e chega. bata no gol.
entendeu? O Valência tava ontem meia-noite na minha Se TV, o acho que domingo não joga. Se o Valência chutar no gol, Tesses, eu vou comemorar como se fosse um gol, porque faz tempo que eu não vejo ninguém chutar gol. Um atacante chutar gol no Inter, né? E o Grêmio? Olha, Grêmio. O Grêmio já é mais difícil fazer um prognóstico. Depende, o Galvão vai jogar? se jogar, eu acho que invadem o campo. Eu vou deixar para o gremista responder primeiro. O que ele acha do Grêmio? Olha, o jogo ontem, o Grêmio jogou bem. Até a substituição, o Grêmio jogou bem. Comparando adversários, se o Grêmio jogar o mesmo futebol, a gente ganha. Mas, cara, o gremista tá sem esperança ultimamente com as coisas, né? E o Inter? Bem pontual. Inter vai empatar em 1-1. Não faz isso comigo. Gol do Verratti de cabeça pra empatar o jogo. E o Grêmio vai ganhar 1-0 chorado. 1x0 pro Grêmio e 1x1. Ele não vai arriscar o resultado do Grêmio? O Grêmio vai ganhar. O Grêmio ganha. Ele vai embalar agora. Para encerrarmos É só uma fase rapidinho, ruim. o Interzinho. Cara, Sobe esse ano? eu acho que sobe. Sobe. Que festa foi quarta-feira. Sobe. Tá bem o time? Esse ano o time tá bem, Você tá acha bem. que tá bem? Tá Cara, ganhando de uns adversários que pois é, geralmente o problema patinava é o seguinte, contra. Mussum, antes. Aimoré, partidaça contusão do Gabriel. Eu nunca vi um time do Inter SM tão sólido. E focado, né? Uhum. O problema sempre é os times lá de cima, né? Mas esse ano me parece que o Glória que está disparado, os dois estão tudo embolados, né? Tem que tentar pegar o Glória na final depois. Porque daí não... É um Aí- jogo sem aí peso. já tá Daí classificado. já É, é, o jogo só sem pelo peso. título, né? Porque Se pega na semifinal, é uma guerra. Pois é, esse é que é o problema, que sempre quando pega lá de cima é que dá problema, né? Mas vamos Eu, torcer. eu sou torcedor do Rio Grandense, então... Ah. Cara, eu não consigo ter um apego muito grande. É difícil, com o Inter SM. mas eu entendo, cara. Pro gremista é difícil torcer por um time que se Imagina chama eu num Inter. estádio e falando que vamos Inter. Tipo, É. não tem como. E usar aquela camisa vermelha com símbolo praticamente igual. Eu entendo que pro gremista seja difícil. Eu entendo. Mas fazer o quê? É a realidade. Mudar de nome agora não vai adiantar, não é o caminho, né? Não- Já propuseram rebranding. e tal, já a marca teve do até uma Inter, camisa tricolor do Inter SM ali, que era uma camisa do Grêmio com o símbolo do Internacional. Que é um negócio que não deve dar um choque no cérebro da pessoa que vê, né? Parece aquelas imagens que usam pra torturas dos presos, assim, aquilo ali não dá. É um negócio que consegue desagradar todo mundo, né? Desagrada o colorado, desagrada o gremista. Parabéns para quem pensou na ideia. Legal. Pessoal, bom final de semana. Vamos torcer então pela dupla Grenal aí para que as coisas engrenem, né? O Grêmio consiga finalmente sair da zona de rebaixamento e o Inter dê uma embalada aí, né? E ajuda o Grêmio também, né? Por favor, dos últimos 9 pontos disputados, foram 2 pontos conquistados só do Inter, né? Então, por favor, tem que Mas ganhar. E o teu palpite? Meu palpite, eu acho que dá empate Grêmio e Juventude. Patizinho, chorado. Chorado, lá que a Juventude vai fazer força lá, né? Vai. A não ser que Joga bem o Juventude. Não, em casa, né? A torcida vai estar presente, né? E eles estão precisando fazer resultado. E acho que eles ganharam todas em casa até agora. Ou quase todas. O jogo principal que eu assisti foi contra o Flamengo. Que, cara, não sei explicar, o Juventude e é a do- pai do Flamengo, né? É que assim, pro Carioca, os jogadores do Flamengo estavam enrolados em cobertores no banco de reserva. É esse tipo de coisa que o treinador vai para depois na coletiva chorar e que o torcedor não entende, porque o torcedor está em casa assistindo no sofá e para ele tanto faz, né? Quando o Grêmio chora por causa da viagem, o Cudê reclama do preparo, que está perdendo jogador, que os jogadores estão cansados, a gente, mas o jogo é igual a qualquer outro, pra gente sempre é igual, para eles não. Mas então tem esse adendo aí de que para um jogador de futebol carioca jogar na temperatura que o Flamengo jogou, tem que impactar. Não é possível que não vai impactar. E o Inter, eu não vou dar resultado, eu vou torcer pro Vasco ganhar. Bom final de semana, até a próxima. Até a próxima. Debate Bola. Apoio Cultural. Biomédica. Precisa montar sua academia ou atualizar seu equipamento? Procure a Biomédica.